Olá, esse vídeo vai apresentar para vocês uma forma de utilização da nossa lista de espera para acesso aos centros de educação infantil que atendem crianças de 6 meses a 3 anos, da forma como ela foi compartilhada com os conselhos, o Conselho de Educação, o Conselho Tutelar e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme estava disposto na resolução que a Secretaria publicou neste ano, aqui prevista no artigo 5º, que ela será compartilhada para conferência com o Conselho de Educação, o Conselho Tutelar e CMDCA, ok? Gostaria de recordar também que a resolução estabelece quais são os critérios de atendimento prioritário. São 4 critérios. No texto vai de 1 a 3, porque o primeiro deles não é, na verdade, uma prioridade, mas sim um atendimento compulsório. A criança com necessidades especiais, em qualquer etapa da educação básica, em nosso sistema público, tem direito ao atendimento compulsório na rede, não na unidade. Se a unidade não tiver vaga para absorver essa criança com necessidades especiais, a secretaria deverá ser acionada para que providencie a inserção dessa criança em uma outra unidade que possa prestar um atendimento mais adequado. Os demais casos de prioridade, a prioridade propriamente dita, eles entrarão como atendimento primeiro na unidade de inscrição, quando houver a disponibilidade das vagas. E, por fim, após essas 4 situações, a matrícula compulsória e as 3 prioridades, há ainda a última situação, que é a ordem cronológica de inscrição, que fará, que determinará a ordem de atendimento das crianças que não têm qualquer prioridade. Pois bem, vejamos a lista de espera. Esta é uma planilha que faz em tempo real uma atualização de todos os cadastros inseridos em cada uma das unidades. Na medida em que o cadastro é feito, os dados são jogados para uma planilha geral da creche e essa planilha que vocês estão vendo faz a atualização automática e absorve esses dados. Portanto, em qualquer dia que for consultada essa planilha, ela estará atualizada em relação ao último registro que a unidade fez. Vocês perceberão que o acesso compartilhado aos conselhos é de uma única planilha que contém abas específicas para cada uma das unidades. A gente vê aqui a aba do CEMEI Antônio Pascoal, Elizabeth Glicéria, José dos Santos Cruz e assim por diante. Cada lista é referente a uma unidade. Vejamos agora como que é o funcionamento dela. Na medida em que são inseridos os dados, a planilha calcula automaticamente, em função da idade, qual é a turma, aqui na coluna da direita, qual é a turma que a criança deverá frequentar no ano de 2017. Apenas para registro, digo que esse código falso diz respeito às crianças que nasceram no segundo semestre deste ano e, portanto, elas não estão na faixa de inserção nas creches em 2016. Em 2017, com a atualização das datas de referência, todos os dados aqui vão mudar automaticamente. Então, quem hoje está no berçário 1 irá para o berçário 2, quem hoje está registrado como falso aparecerá como berçário 1. Pois bem, a gente tem algumas formas diferentes de analisar a lista de espera e de buscar informações dentro dela. A forma mais comum é a gente identificar primeiro pela turma. Se quisermos saber quantas crianças, por exemplo, estão inscritas em espera para o berçário 1, a gente vai na coluna referente à turma e essa seta indica a possibilidade de filtragem dos dados.
Ao selecioná-la, a gente tem aqui a marcação de todos os níveis possíveis que a creche atende. Quando diz respeito à escola, quer dizer que essa criança foi cadastrada na creche, mas já atingiu idade para ir ao primeiro período da educação infantil no nível escolar. Portanto, ela já não é mais um público da creche e deverá ser encaminhada para a escola. Bom, voltando ao nosso exemplo aqui, eu gostaria de saber quantas crianças estão inseridas para o berçário. Então, eu tiro a seleção de todas as outras turmas e mantenho somente do berçário. Com isto, o filtro vai me mostrar somente aqueles inscritos dentro da idade compatível com o berçário 1. E aí eu posso verificar os filtros de prioridade. Há crianças aguardando atendimento prioritário para o berçário 1. Vejamos aqui, o filtro da P01 corresponde à situação 1 da resolução. Situação 1 é a criança com necessidades especiais. Ao puxar o filtro, veremos que só há o indicador não. Isso quer dizer que não há nenhuma criança inserida com prioridade ou para atendimento compulsório, né, como se trata das necessidades especiais, no berçário 1. Vejamos então no caso da prioridade 2. Também não há crianças nesse critério de atendimento. Na prioridade 3, percebe-se que há. Então, para saber quem e quantas são essas crianças, eu vou desmarcar aquelas que não têm prioridade para que o sistema me mostre somente as que têm prioridade dentro do filtro do berçário 1. Ele identificou aqui que há 5 crianças com atendimento prioritário para o berçário 1. Suponhamos que eu tenha apenas uma vaga e há 5 crianças no critério de prioridade 3. O desempate será feito pelo critério 4. Então aqui eu vou sinalizar somente aquelas que têm prioridade no critério 4. Porém, aqui a gente percebe que 3 das crianças que estão no critério 3 também estão no critério 4, ou seja, elas são da mesma faixa etária do berçário 1, têm a mesma situação de vulnerabilidade social, são famílias atendidas pelo CRES, e têm uma situação de vulnerabilidade econômica também, são famílias assistidas e beneficiárias do programa Bolsa Família. Desta forma, o critério de desempate, se tivermos apenas uma vaga, será o da data de inscrição, aquela de maior anterioridade. Analisando a data de inscrição das 3 crianças, percebemos aqui que esta terceira fez a inscrição em fevereiro, enquanto as outras fizeram em março e em maio. Portanto, neste nosso exemplo, tendo uma vaga, ela seria destinada a essa criança, correto? A análise dessa lista nos faz entender também que é uma lista dinâmica. Quando formos, por exemplo, solicitados por uma família a informar qual é a posição que a criança ocupa numa listagem de espera, a gente deve sempre lembrar que essa posição é dinâmica. Em relação à ordem cronológica, é uma posição que não mudará. Mas em relação aos critérios de prioridade, essa situação pode mudar, porque se estivermos falando de uma criança que não tem prioridade e no cadastro de outras crianças que têm prioridade, a posição daquela que não tem automaticamente será alterada. Vejamos um exemplo aqui. Vamos pegar essa segunda criança que é do berçário 1. Vamos pensar que a família dela gostaria de saber qual é a posição na lista de espera. Sabemos aqui pelos indicadores que ela não tem nenhuma prioridade, portanto ela será atendida em ordem cronológica. Mas antes da cronológica a gente precisa respeitar aquelas que no berçário 1 porventura tenham prioridade. Então vamos fazer um filtro aqui com o berçário 1 para que apareçam somente os que estão pleiteando vaga nessa turma. A gente, ao selecionar todas as linhas que tem os nomes, o sistema conta para a gente aqui
que são 20 registros, ou seja, há 20 crianças em espera para o berçário 1. A criança que a gente quer saber a posição, repito, não tem prioridade. Eu primeiro preciso identificar quantas crianças têm prioridade, porque elas vão sair da conta desse 20, certo? Na prioridade 1, eu não tenho crianças. Na prioridade 2, também não. Na prioridade 3, vamos ver quantas são elas. São 5 crianças em prioridade 3. Prioridade 4, e que também são prioridade 3, eu tenho 3 delas, certo? Agora, prioridade 4, que não são prioridade 3, eu tenho 2. Então, eu tenho 5 prioridades no nível 3, dentre as quais 3 também estão no critério 4, e 2 prioridades que estão apenas no critério 4. Então, eu vou contar aqui 7 situações prioritárias diferentes para o berçário 1. Se há 7 situações prioritárias, quer dizer que a lista de espera por critérios exclusivamente cronológicos contém 13 crianças. Vamos conferir isso? Eu elimino todos os filtros que possuem prioridade. A gente vai exibir somente as crianças que não têm nenhuma prioridade. Se contarmos as linhas, o sistema vai ratificar a nossa conta. São 13 as crianças inseridas por critério cronológico, já que não tem nenhuma prioridade conforme a resolução. Para identificar então qual a posição desta criança, que é o nosso interesse do exemplo, a gente vai identificar aqui na ordem de inscrição. Sabemos que ela se inscreveu em 2015, há outras que se inscreveram em 2016. Vamos ver aqui quantas foram em 2015. A gente tira os filtros de 2016 e mostra só as de 2015. Vejamos que, se compararmos a criança que a gente está verificando a situação com as outras 4, as outras fizeram inscrições nos meses de outubro e dezembro de 2015. Esta fez inscrição em setembro de 2015. Isso quer dizer que de todos os de 2015 ela foi a primeira. Se ela foi a primeira em relação a 2015, obviamente também foi em relação a 2016. Portanto, daquelas 13 crianças que serão atendidas pelo critério cronológico, este do nosso exemplo teria o primeiro atendimento, seria o primeiro da lista na disponibilidade de vagas. A lista é dinâmica porque o total é de 20 crianças. Se houver uma outra prioritária, somando aí, aumentando a lista aí para 21, a posição desta criança, que seria a 8ª, eu disse 13º, mas inverti a lógica, né? Então, vamos corrigir aqui. Das 13 crianças em ordem cronológica, a criança do nosso exemplo é a primeira delas. Mas em relação a todas as 20, ela é a 8ª, porque há 7 prioridades anteriores. Se aumentar uma criança na lista de espera que também tenha prioridade, a gente vai ter 21 crianças inscritas, sendo 8 com prioridades. Portanto, esta criança, que é a primeira da ordem cronológica, ela passará a ser a 9ª da lista geral. Essa é a forma dinâmica que a gente vai ter para fazer o acompanhamento das situações e
No caso de qualquer dúvida que vocês tenham, uma vez que é uma consulta aberta, né, aos conselhos, vocês poderão procurar diretamente as unidades ou a própria Superintendência Pedagógica da Secretaria de Educação.